É isso, chegou o momento do mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira e Samidana. E hoje em destaque, os números e as análises da produção industrial. Bom programa. Obrigado, Caniato, Cláudia, boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Hoje, como o Caniato destacou, saiu o resultado da produção industrial, terceiro mês consecutivo de alta, mas nada muito esplendoroso. É um setor que vem sofrendo muito na economia, certo? Samidana, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos, Luiz, aos queridos ouvintes, espectadores. Vamos ver os dados da produção industrial. Saiu dado hoje pela manhã, né? O IBGE divulgou referência a abril. O setor apontou uma alta de 0,1% e é a terceira alta consecutiva, né? Já que em março tinha crescido 0,6% e fevereiro 0,7%. Quando a gente olha um mapa um pouco maior do acumulado dos 12 meses, que é o nosso próximo gráfico, a gente vê aí uma montanha russa, né? Parece uma curva. E aí sim, o acumulado dos 12 meses, o dado aponta uma queda de 0,3%. Então aí tem dois comentários, Luiz. Primeiro, tudo em linha com o mercado. Então isso não muda nada a análise dos economistas, das previsões. E a gente sabe que tem alguns fatores que levaram a indústria a sofrer tanto. Primeiro, a pandemia. A pandemia bagunçou a logística mundial. Problemas de insumos até hoje. O escoamento da produção, a própria produção. Lockdown da China esse ano também agravou. E para piorar, a crise, ou piora, a guerra da Ucrânia. Então são elementos que o mundo todo sofre. O dado não é ruim como um todo, mas a indústria preocupa, não só a indústria, né? Como a falta de produtos, inflação e por aí vai. Verdade, Sami. O problema é que o setor industrial vem colhendo há décadas aqui no Brasil, por uma série de motivos. São gargalos no setor, questão de falta de produtividade, carga tributária elevada, infraestrutura do país que é precária, a mão de obra que é pouco qualificada e proporcionalmente muito cara. Está na hora de o Brasil decidir o que quer da sua indústria. Nada contra o setor de serviços, que representa 70% da economia, mas o setor industrial paga salários maiores e usa a mão de obra mais qualificada. Talvez seja uma oportunidade nesta eleição de debatermos uma política industrial. O que queremos da indústria no Brasil? Será que é o caso de recriar o Ministério da Indústria? Não sei. São temas que poderão ser debatidos nesta eleição. E a questão do preço ao produtor, Sami, está subindo ou está caindo? Então, esse foi um dado que saiu ontem, mas como ontem era dia de PIB, a gente acabou dando um destaque menor. Essa é a chamada inflação da porta de fábrica, né, que é o índice de preços ao produtor, também pelo IBGE. Aí a gente vê as alterações, né? Abril apontou alta, ou seja, uma inflação de 1,94, o que mostra desaceleração frente a março, quando via 3,12. Aí são vários fatores que também são afetados, entre eles muito o valor do dólar, já que muitos insumos ou matérias-primas são commodities, e também custo de combustível. Então a gente vê aí uma desaceleração. No próximo gráfico, eu acho que fica um pouco mais fácil para entender. Então, abril do ano passado, essa mesma inflação estava na casa de 36%. Ou seja, um absurdo, algo inviável. Agora é alta, mas está 18%. Então, nesse sentido, Luiz, a gente pode falar que teve uma bela desaceleração. Verdade, mas o custo, infelizmente, ainda é alto para o setor industrial, que vem crescendo muito pouco. O repórter Marcelo Matos está ao vivo nas ruas de São Paulo e traz mais informações. Boa tarde, Matos. Boa tarde, Luiz Arthur e também Samidana e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Eu falo da Barra Funda, né? Pouca gente sabe, mas ainda São Paulo possui indústrias, assim, no seu centro expandido. Mas aquilo que vocês falavam, desse processo de desindustrialização pelo qual o país atravessa, eu passo com frequência nesse ponto e antes da pandemia eu observava fábricas aqui abertas e operando normalmente. Hoje pude observar aqui, circulando antes de nós entrarmos, muitos endereços estão fechados, vazios, à espera aí de novas atividades, porque de fato a crise foi muito pesada, como o Sami explicou, todos os efeitos da pandemia e pós-pandemia que são sentidos ainda hoje. Ontem mesmo também circulei lá pela Moca.
e nós pudemos observar que antigas fábricas, galpões que o bairro abrigava, essa região da Zona Leste, estão se transformando agora também em residências, conjunto de prédios, de casas, enfim. A industrialização em São Paulo vai, claro, caindo na cidade, na própria capital, até porque é muito caro, a gente sabe, o aluguel, toda a infraestrutura aqui de São Paulo, buscas aí alternativas. Infelizmente ainda nós temos uma guerra fiscal no país vigente, muitas vezes sai de São Paulo e vai para um estado que indica ali uma posição mais privilegiada em relação aos tributos, mas de qualquer forma aqui é um termômetro. A gente observa que muitas indústrias que atuavam aqui sentiram o baque da pandemia e deixaram de atuar também. A gente sabe que a legislação urbanística também vai fechando portas para que nós tenhamos indústrias no trecho aqui em São Paulo. As que existem estão continuando aqui, mas de qualquer forma não haveria abertura para um plano diretor discutir a participação da indústria aqui em São Paulo. Então, é essa percepção, muitos locais fechados, nós tínhamos uma atividade econômica, como vocês colocaram aí. Lentamente, gradualmente está sendo retomada de fato no país, mas a indústria vai perdendo espaço, até por uma falta de isonomia, de uma competição, e até mesmo o agronegócio, que é um exemplo aqui, da porteira para fora. Nós temos aí muitas reclamações em relação a preços, as commodities são mundiais, então aquilo que é produzido aqui é vendido no mercado por um preço lá que é tabelado e discutido pelo mercado, o mercado regula tudo isso, mas os custos de logística são muito sentidos também aqui no país. Volto com vocês. Neste momento, 14 horas e 57 minutos. E a sexta-feira não começou animada para o mercado brasileiro. O Ibovespa sentiu os efeitos das quedas das bolsas internacionais, sobretudo americanas, junto ao dado desemprego. O que aconteceu? Sai toda sexta-feira o payroll, que são os números de empregos criados. O mercado americano estava esperando 325 mil, veio 390 mil. E aí todo mundo falou, bom, se veio mais, o número é bom. Mas no mercado nem sempre é essa lógica. Porque o que os investidores estão com medo? Da alta de juros dos Estados Unidos. Então, a leitura dos investidores foi, o dado veio melhor, o Fed vai subir mais os juros por lá. Então, se a gente olhar as bolsas no mundo, Dow Jones, Nova York, queda de 0,80, o SP 500, as 500 maiores, 1,43, Nasdaq caindo 2,29. Europa, quedas menores, mas todo mundo em queda também. Alemanha 0,17, Inglaterra está fechada hoje, por causa lá do jubileu da rainha, França 0,23 de queda e Espanha 0,22 de queda. Nosso Ibovespa opera nesse momento a 0,71% de queda. Outra coisa que a gente pode olhar é o dólar. E aí a gente sabe que o movimento é contrário. Quando há expectativa de alta de juros nos Estados Unidos, muitos migram de várias moedas para o dólar. Vamos dar uma olhada nesse momento. O dólar cai 0,29, ou seja, mesmo com esse ponto, a gente ainda tem queda, o que significa que haveria espaço para uma queda maior, de 4,78. O euro cai 0,54 aos R$ 5,13. E aí sim o que eu estava mostrando, muita gente olhando o Bitcoin, falando, o Bitcoin não rende juros, vai subir os Estados Unidos, Bitcoin caindo 3% aos 29.500 dólares. E agora uma dica para você investidor, que tal utilizar o dinheiro que você tem no FGTS para comprar ações da Eletrobras no processo de privatização? As informações com o repórter Matheus Coelzer. Trabalhadores que possuem saldo do Fundo de Garantia podem comprar ações da Eletrobras. O prazo começou hoje e vai até o dia 8 de julho. Interessados na compra podem aportar de R$ 200, esse é o valor mínimo, até o máximo de 50% do saldo do Fundo de Garantia. A compra se dará pelos chamados fundos mútuos de privatização, dispositivo criado nos anos 2000 e já usado pelo governo na venda de papéis de outras estatais, como a Vale e a Petrobras. A desestatização da Eletrobras foi aprovada em 18 de maio pelo Tribunal de Contas da União. No processo, foi estabelecido um teto de R$ 6 bilhões para o uso global dos recursos do Fundo de Garantia na compra de ações na oferta pública. Todo esse trabalho e toda esta aplicação e compras pode ser feita pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.
Agora são 3 horas pelo horário de Brasília. Em relação a essa oportunidade, na minha avaliação, vale a pena sim. Afinal de contas, o FGTS rende muito pouco, embora devamos aqui destacar que sempre tem risco quando envolve o mercado de ações. Certo, Sami? Exatamente. Até o FGTS normalmente perde da inflação. Agora são 3 horas, Luiz, o que significa que o mercado bota um ponto final, mercado financeiro, mas voltamos segunda-feira às 14 horas e 50 minutos.